paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Quero vos trazer uma palavra ao seu coração, uma breve reflexão por parte do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto bastante conhecido, que se encontra em Mateus, capítulo de número 14, apenas o versículo de número 30, que vai dizer assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Esse texto bastante conhecido, o qual Jesus anda sobre as águas. Eu quero trazer alguns pontos no qual o Senhor falou comigo. No início, o Senhor ordena, em algumas traduções mais originais, como na King James, vai falar expeliu. Essa palavra expelir é ordenar, muito forte, é obrigar. Então Jesus ordena os seus discípulos a atravessarem o mar. Ele vai falar no começo que vocês podem partir para outra banda, eu vou permanecer. Jesus se desloca para o monte, Jesus vai orar, e no meio dessa tempestade, no meio desse caminho, dessa trajetória, sobrevém uma tempestade muito grande, e os discípulos começam a se desesperar, mas eles não lembravam, e aqui eu quero colocar um primeiro ponto, por assim dizer, mas só que os discípulos não lembravam que eles estavam debaixo de uma palavra do Senhor. O Senhor disse: passem para a outra banda. Então Jesus tinha os ordenado. Então, apesar do vento, apesar da tempestade, eles estavam debaixo de uma palavra do Senhor. E quando nós estamos debaixo de uma palavra do Senhor, independente de vento, de tempestade, nós vamos chegar do outro lado, porque quem nos prometeu foi o Senhor. Estamos debaixo da palavra do Senhor, não do homem. Quando estamos debaixo da palavra do Senhor, ela não falha, ela pode tardar os nossos olhos, mas ela nunca vai falhar. E eles continuam nesse percurso, e Jesus começa a vir sobre o mar, sobre aquela tempestade. Os discípulos se assustam. E o segundo ponto que eu quero vos destacar é: o problema nunca será tão grande o qual Jesus não possa passar por cima dele. Você vê o contraste. Os discípulos estão com medo do vento, da tempestade, e Jesus vem sobre o mar, vem sobre a tempestade, vem sobre o vento. E Jesus ainda é poderoso. O mesmo Jesus que veio sobre o mar é o mesmo que cuida de você. Ainda é o mesmo que pode solucionar seus problemas. Então que você não tenha medo, independente da tempestade que você está passando. O Senhor Jesus ainda é o mesmo que pode caminhar por cima do seu problema. Ele é o único ainda que pode resolver a sua causa. Ele vem sem maiores problemas caminhando por cima do mar. Isso mostra a soberania, o quão grande o Senhor é. Então confie no Senhor. Confie nele, que ele pode passar pelo seu problema e te ajudar também. E o texto vai continuar. E o Senhor, Pedro, os discípulos vão dizer: é um fantasma. E o Senhor vai dizer: não temais, tem de bom ânimo, sou eu. E um dos discípulos desafia o Senhor e diz: se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. E o Senhor vai falar: pode vir, sem maiores problemas, vem. E Pedro começa a descer do barco e a caminhar sobre as águas. E por um momento que ele se deixa levar pelo problema, pela tempestade, pelo vento, e que ele tira os olhos de Jesus, que ele começa a afundar. Quando nós tiramos a nossa visão, a nossa concentração de Cristo, nós começamos a descer, nós começamos a decair. Quando não passamos a confiar na palavra o qual o Senhor nos deu, que é: vem, pode vir, que nós venhamos confiar na palavra do Senhor.
aquela palavra, aquela coisa que Ele te prometeu, que ninguém sabe, mas você sabe. Aquilo que só você e Deus sabe, Ele disse: vem, pois vá, continue, prossiga. Independente dos ventos, das tempestades, prossiga, continue, porque você está debaixo da palavra do Senhor. E mais um ponto a se destacar é, enquanto Pedro estava caminhando, os discípulos continuaram no barco. Pedro foi o único que teve a ousadia de sair do barco e ir de encontro à palavra do Senhor, de encontro ao Senhor. Então, que nós venhamos viver essa experiência, que nós venhamos ter sim essa ousadia de ir, que o Senhor, se o Senhor mandar nós irmos de encontro a Ele, que nós vamos sim. Não seja apenas espectador como os discípulos que ficaram no barco foram, que tiveram mais medo ainda. Pedro teve medo, mas ele foi. Pedro, apesar de ele ter caído, ele foi. Ele confiou na palavra do Senhor. E quando Pedro começa a se afundar, que nós muitas vezes erramos, e isso é normal na nossa caminhada. Mas quando nós obedecemos o Senhor e nós estamos indo de encontro ao Senhor, por mais que nós caiamos, o Senhor vai nos levantar, o Senhor estende a mão para nos ajudar. E aqui eu quero agradecer e que o Senhor possa falar com você dentro dessa palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.